Boa tarde a todos. Quero apresentar o novo atleta do Curitiba, Krieger. É uma semana histórica para o clube, uma semana histórica para o Krieger e para todos nós, né? Funcionários, as pessoas que trabalharam direto e indiretamente com o Krieger, claro, toda a nação coxa branca. Eu aproveitar esse momento, que é um momento ímpar, né? E são para poucos, 50 anos de história, dizer que hoje estou do lado aqui de um grande atleta, de um grande goleador e de um grande treinador. Então, tive o privilégio de trabalhar diretamente, aprendi muita coisa, como profissional, uma pessoa altamente organizada, minuciosa, que tem um sentimento realmente voltado com a preocupação das coisas positivas dentro do Curitiba. E como amigo, um pai de família, um caráter ímpar, que segue de exemplo, né, para todos nós, para aqueles que conviveu diretamente com o Krieger. Então, aquele que viu o Krieger jogar, aquele que viu o Krieger como treinador e aquele que, de repente, nova geração ainda não conseguiu vivenciar, quinta-feira ele vai nos comandar, vai vivenciar novamente o vestiário, vai ser o nosso capitão, e eu faço um apelo a toda a torcida que venha homenageá-lo, que ele possa ser a nossa referência de vencedor como ele foi, e pode ter certeza que ele vai ser um atleta eterno para a nação coxa branca. Então está aqui uma homenagem de todos do Curitiba, para entregar aqui ao Krieger. 30 anos, e parabenizar. Mestre. Obrigado por tudo. Obrigado. Pra cá? Vamos virar a camisa aqui, por favor. Vamos usar. Boa. Perfecto em círculo. Obrigado, pai. É que ele quer evidenciar os 50, né? Vestiu bem aí, filho. Você que deve saber. Tá bem, tá bonito, tá bonito. Você que dá nota. 10. Ele vai participar do vestiário, vai... Não, é sério, professor, a gente grava aqui. Na verdade, eu só estou esperando aqui o departamento de registro, ver se o Krieger entrou no BID, né? Para eu poder escalá-lo na quinta-feira. Mas vai participar, vai vivenciar do vestiário. Um jogo importantíssimo de duas equipes tradicionais dentro do Campeonato Paranaense. E uma justa homenagem. Quero pedir a todos os torcedores do Curitiba que possam vir prestigiá-lo, homenageá-lo. O Krieger é uma figura extremamente carismática, extremamente vencedora dentro desse clube, e que ele vai nos ser a referência, vai nos comandar quinta-feira, e espero que essa estrela que ele sempre teve possa vir para nós, para a gente ter os grandes títulos que ele teve. Krieger, boa tarde. São 50 anos de serviços prestados ao Curitiba. Você já imaginou em algum momento, você já sonhou com esse momento? E como que é para você receber uma homenagem, a primeira homenagem, uma estátua que vem direto da torcida, de fundos arrecadados pelo torcedor? Como é que é para você? Qual é o teu sentimento agora, a um dia de completar essa marca histórica? É um momento assim que a gente não consegue ter palavras de emoção, de alegria, de contentamento, de realizações, né, de surpresas.
a nação Coxa Branca, né, que teve a iniciativa, juntamente com os demais torcedores, diretores. Então, isso faz com que a gente realmente tenha uma felicidade que não dá para descrever. Às vezes a gente fica imaginando, será que é? Mas estou muito feliz e também agradeço assim a todos, né? A vocês que sempre nos ajudaram, que nos compreenderam certos momentos, né, Kleina? Se sabe, o Kleina hoje é o técnico e às vezes vem uma derrota, tem que saber entender o porquê, como assim vem a vitória, vem mais vitórias que derrotas. De modo que eu estou bastante emocionado nessa homenagem prestada à minha pessoa e também emocionado por estar no Curitiba há 50 anos. Eu imaginava jogar no Curitiba e, de repente, jamais assim, imaginava 50 anos, uma estátua. Nossa, olha, sinceramente, é difícil para falar. Não tem, as palavras fogem. Eu tenho uma pergunta para o Gilson e para o Krieger. Qual foi o teu grande momento no Curitiba, Krieger? E Gilson, você que trabalha no Curitiba, contando todo o tempo, há muitos anos também. Qual o grande momento que você viu do Krieger? Seja comandando, enfim, participando nas categorias de base, enfim, trabalhando no Curitiba. Olha, foram grandes momentos, né? Mas eu lembro bem do Krieger. Primeiro, o Krieger sempre foi um profissional altamente fiel ao clube e às pessoas que trabalharam. Então, ele fazia de tudo para aquele profissional que aqui estava se desse bem. Mas eu me lembro um grande momento que nós estávamos numa dificuldade, que nós tínhamos caído, né? Se eu não me engano, a gente não foi jogar contra o Santos, né, Krieger? E aquele momento era um momento difícil para o Curitiba, em todos os sentidos. E eu me lembro que a comissão ficou muito curta, se eu não me engano, ficou eu, o Krieger e um roupeiro, né? Então, o Krieger, por toda essa referência, se preocupava com a água, se preocupou com as bolas, se preocupou com os campos. Ele só não dirigiu o ônibus aquele dia para o treino porque ainda tinha alguém para nos ajudar. E ele fazendo de tudo para resgatar, né, o orgulho, a força, transmitindo todo o otimismo para esses jogadores para a gente reverter o quadro. Então, esse é o momento que eu lembro do Krieger realmente arregaçando as mangas, fazendo realmente as coisas que ele sempre fez pelo Curitiba, mas num momento muito difícil. Jamais veio trazer um discurso negativo para nós. Então, acho que isso, para mim, foi um exemplo no momento, vamos dizer assim, de muita dificuldade. Ele demonstrou ali todo o sentimento, todo o amor e todo o seu profissionalismo. Bem, as palavras do Kleina realmente nos deixam muito emocionados. Foi uma pessoa que me ajudou muito em momentos difíceis. E eu lembro um momento, né, Gilson, que você ficou com o pessoal. A gente não entra em detalhes maiores, mas o Gilson foi para o sacrifício. Foi para o sacrifício, o Kleina, né? E, olha, foi fantástico. A única coisa que eu posso falar, Kleina, é o seguinte, que eu encontrei há tempos atrás, ano passado, ano retrasado, uma das pessoas que você ficou com aquele grupo e disse assim, olha, graças a vocês, eu hoje estou numa situação excelente, porque vocês me deram uma lição, principalmente o Kleina, porque ele incentivava, motivava. Então, são essas coisas que a gente sempre carrega. E momentos no clube, qual foi o melhor momento? Todos os momentos foram excelentes, né? Evidentemente, a gente ficava muito triste com as derrotas, mas como nós tínhamos bastante vitórias, né, Cleide? Então, a gente ficava quase que diariamente totalmente feliz. E, às vezes, também, claro, saber administrar as derrotas. Uma pergunta para o Kleina, uma para o Krieger também. O Kleina, já que se disse que ele pode comandar e tal, se ele quiser mudar a formação tática, jogador e tudo mais, está liberado, não tem problema nenhum, é isso? Não? Você acha que eu já não conversei com ele nesses últimos jogos, né? O Krieger está diretamente, né, inserido a esse planejamento aí, porque ele conhece bem esses garotos aí, né?
O Krieger, vindo da torcida, como foi esta homenagem da estátua, e tendo o clube apenas, né, como co-participante desta homenagem a você, deve ser mais tocante, né? Eu gostaria que você falasse do sentimento do reconhecimento da torcida, não do clube, porque do clube existe este reconhecimento até pelo fato de você estar tanto tempo funcionário do clube. Exatamente, do clube viria uma coisa assim normal, né? E a torcida, de repente, acampou essa situação. E isso nos deixa mais felizes, porque eu sei o sacrifício que eles tiveram. E eu sei o quanto eles se dedicaram e se doaram para que se chegasse a essa situação de se poder fazer essa estátua. Então isso, olha, não é fácil. Então a gente, como que eu vou agradecer essa torcida, né? Esses torcedores, a nação, enfim, todos, vocês que também sempre colaboraram, né? E aquele que também não pôde colaborar, mas que gostaria e que adora o Curitiba Futebol Clube e a todos nós que participamos no clube. Então a gente tem essa felicidade total. Krieger, gostaria de saber de você, como que vai ser na quinta-feira? Você ainda talvez vai estar ainda meio anestesiado da noite anterior, né, da quarta, que vai ser a estreia da estátua, mas como é que vai ser sentir essa emoção de novo, de um vestiário, de uma conversa ali junto com o Kleina dos jogadores? Ele até falou alguma coisa em tarja de capitão, vai ser nosso capitão. Como é que vai ser viver tudo isso, quase como que se você fosse para o jogo realmente? Olha, o Kleina, eu já falei com o Kleina, fique atento, porque de repente, quando me vê, eu estou querendo jogar, porque de repente vem na cabeça aquela loucura, tá? Não, mas eu vou entrar em campo muito feliz, uniformizado, né? E vou reviver assim esse momento 40 anos atrás, quando nós paramos de jogar. Kleina, o Krieger deve significar muito, não só na tua carreira, como você disse de início, mas também para esse grupo atual. O que é que dá para falar, em meio a esta homenagem que ele vai receber, para os jogadores do elenco, até terem atitudes diferentes do cotidiano que é o futebol hoje, que é o jogador que joga 6 meses num clube, vai para outro e assim sucessivamente? É claro que os tempos são outros, né? Mas assim, ó, muito se fala no futebol que a gente tem memória curta, principalmente no Brasil. Eu acho que o Curitiba está demonstrando que ele cuida dos seus ídolos, a torcida fazendo a parte dele, junto com trazendo essa estátua para o Krieger, que é merecido, e vários outros ídolos que tem dentro da história do Curitiba. Olha, o que a gente passa para esses atletas é que realmente, quando uma pessoa está comprometida com a camisa, com o clube, você consegue atingir as metas, tanto coletivas quanto individuais. O Krieger ele passou a ter uma história dentro do clube muito forte, né? Tenho certeza que a biografia da história do Krieger ela vai ser fantástica, porque são várias situações. Então que o tempo que eles passarem aqui, que façam o melhor, que vejam no Krieger um exemplo de referência, de dedicação, de comprometimento, realmente ele quer ver o bem do clube. Eu acho que é isso que a gente precisa resgatar, um pouco o orgulho, um pouco da necessidade da gente vivenciar uma história, né? Eu acho que a gente esqueceu um pouquinho, de repente a gente vai para um clube e não quer saber da história do clube. E, né, hoje a gente tem um ídolo aqui que está ao nosso lado, que vai ser homenageado, e que a gente tem que colocar isso na cabeça. Por que não cada um fazer a sua história? Né? Eu penso dessa maneira, eu acho que é isso que eles têm que olhar para esse ser humano, Krieger. Krieger, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, eu queria saber se você tem alguma expectativa ainda porque a gente fala sempre de jogador, eu quero conquistar alguma coisa, você tem alguma coisa ainda pela frente que você ainda pretende conquistar, ou você já acha que já conquistou tudo que podia? Olha, as conquistas são as vitórias, né? Principalmente quando ela vem. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, domingo, quando nós ganhamos
4-0. Então, esses momentos que nos deixam bastante felizes, né? E vendo assim um companheiro que trabalhou conosco, dirigindo muito bem, dando uma condição assim excelente, taticamente, tecnicamente e com o poder de administrar esses momentos, porque o Klena é uma pessoa muito inteligente. E até o próprio Kleina falou que você conhece muito bem a base, né, que conversa com ele sobre isso. Eu queria que você apontasse só um jogador que veio da base, tal, que você aposta, ó, esse tem futuro, pode ser um grande ídolo do clube. Olha, é difícil, só um, hein? É difícil falar certo? Porque todos esses jogadores que estão jogando, eles têm condições de serem vencedores e ajudarem o Curitiba a ser maior, mais forte, conquistar mais conquistas que já conquistou, não é? Então, todo elemento que sai da base, ele sai dentro do nosso coração com uma alegria muito grande, porque a gente sente-se orgulhoso quando um garoto, que foi garoto, subindo com a camisa do Curitiba no profissional. Isso aí é algo que não tem o que pague. E a alegria é muito grande. Não citou, hein, Krieger? Não citou um só, viu? Fugiu, não citou um só. Krieger, a gente já nesses meses, a gente vem conversando bastante, né? E uma das coisas que você tem citado muito é o amor, o carinho que você tem pelo Curitiba. Né, que até você, não sei se eu vou aguentar até lá, de tanta emoção que eu estou, até o dia de ver a estátua das homenagens chegarem. Mas ficou uma coisa assim, poxa, eu não perguntei para o Krieger e Curitiba e Krieger, para você. São dois lares, o meu lar, com a minha família, e o segundo lar, com todos, funcionários, né? Vocês, torcedores, porque eu, sinceramente, eu não sei viver sem o Curitiba, como eu não sei viver sem a minha família. Então, isso é uma coisa assim que eu me sinto muito orgulhoso, tenho muito orgulho, né, de estar comemorando 50 anos de clube e graças a diretorias, né, que sempre acreditaram, confiaram que a gente podia fazer trabalhos, pós ter parado de jogar futebol, que eu tinha condições de fazer outras coisas e fiquei fazendo. Felizmente as coisas deram certo e nós, felizmente, estamos hoje a um dia de comemorarmos 50 anos. Krieger, falei com o Reinaldinho ontem. E ele me falou um momento que para ele foi o seu gol mais bonito. Ele descreveu o seu gol numa excursão que vocês fizeram para a Argélia, num jogo que vocês ganharam de 4-0, e ele falou que você driblou toda a zaga, acabou se complicando na hora de completar para o gol e fez praticamente um gol olímpico com a bola rolando. Eu queria que você falasse desse momento, se você lembra bem. E para o Kleina, já que ele vai estar com vocês no jogo, você que é daqui de Curitiba, como que é ter, por exemplo, um auxiliar técnico, digamos assim, com tanta experiência ao seu lado para um jogo que também vai ser muito importante para o Curitiba? Olha, eu lembro do gol, né? Lembro daquele momento onde eu driblei a defesa, jogando na Argélia, contra a seleção da Argélia, e fiz um gol assim, sem ângulo. Driblei aqui, driblei o goleiro e a bola foi como se estivesse saindo para a linha de fundo. E eu dei um giro e dei com o pé direito no lado esquerdo, fazendo um gol que foi realmente fantástico e não sai da cabeça do Reinaldinho. Esse foi um gol realmente sensacional. Foi o teu mais bonito também? Olha, todo gol que a gente faz é lindo. Aí que veio flecha loira? Não.
Olha, jamais eu tenho o Krieger como auxiliar, né? Tenho ele como um degrau acima, chamo ele até de mestre. O Krieger, até no último jogo aqui que nós tivemos contra o Operário, ele sempre vai nos visitar ali na véspera, a gente conversa. O Krieger é um profissional que sempre tinha uma atenção voltada à parte tática, entendendo onde que poderia ter uns pontos vulneráveis, pontos fortes. Conversamos até do último jogo contra o Toledo, ele colocou as suas considerações, mas sempre assim, pró-positiva, sempre colocando, né, coisas que vêm da melhoria, jamais denegrindo o atleta, jamais denegrindo o trabalho. Eu acho que isso que é muito legal do Krieger, né? Então, eu jamais vou deixar de ouvir as pessoas. Esses dias também estava com outras pessoas também ligadas ao Curitiba. E eu, quando eu cheguei aqui, eu falei isso para o Krieger. Falei, Krieger, precisamos conversar, precisamos estar juntos. Eu acho que, por mais que hoje nós estamos num futebol muito diferente, a essência do futebol ela não muda, né? Eu acho que esse dom que Deus deu ao Krieger, de poder visualizar uma partida de futebol, poder entender o atleta como que a gente pode extrair, eu acho que isso não perde, isso é da pessoa. E pela experiência dele, eu acho que a gente tinha que usar mais a experiência oriental, né? Lá as pessoas vão ficando mais velhas e a gente coloca elas para ser nossas consultoras, né? E não deixá-las de lado. Então, o que eu estou fazendo é tentar aproximar e ele com uma pessoa com toda a sua sensatez, nunca invadindo, sempre, sabe, respeitando. A gente está tendo, não só eu, como toda a minha comissão técnica, assim, grandes informações e eu acho que esse é o caminho e espero, né, esse ano que eu estou no comando, dar um grande presente para ele, que é um grande título. Justo, então, já que você vai tê-lo, né, do lado nessa parte de quinta-feira, quero fazer uma pergunta do jogo. O que vocês conversaram já sobre esse jogo? Kleber está fora, você pode ter possibilidade da estreia do Ortega, do Krieger. O que dá para falar dessa partida de quinta-feira? Fora o Krieger, vamos deixar na suspensa aí, né? Se joga ou não. Então, infelizmente nós perdemos o Gladiador no melhor momento dele, por não sei ainda por quanto tempo, mas já fui comunicado que a lesão existe, né? Não tem como não dizer que vai ser uma ausência que vai vai ter um sentimento diferente, porque o Kleber estava fazendo uma situação, fazendo com que a equipe tivesse muita confiança com ele, já na minha cabeça trabalhando uma outra situação. O Ortega ainda não vai reunir condições de documentos, a parte legal, a parte burocrática, mas muito confiante no elenco, como eu sempre falei para vocês. Então a gente vai ver. Até aproveitei o Krieger aqui que ele está perguntando os meninos da base que estão aqui, e a gente está conversando, vamos ver de que maneira, porque assim, né, você enfrentar o Rio Branco desde a nossa época sempre foi difícil. Então não achar que a gente está vindo num resultado muito consistente, que as coisas vão acontecer ao natural. Vamos ter que ter estratégia, vamos ter que ter organização, vamos ter que competir e fazer com que os nossos atletas tenham também a mesma confiança que nós estamos tendo com o Kleber, tendo com outro jogador ali na frente. O Negueba está passando por uma revelação, já trabalhou ontem, eu acredito que sim, mas só não confirmar no treino da tarde. Depois do jogo de domingo, Kleina, a gente até falava do Kleber, do momento dele contigo na entrevista, enfim, do acerto que foi o Curitiba apostar na renovação com ele. Qual que é o peso exato assim, de uma ausência desse jogador que vinha tão embalado, agora talvez até por um certo tempo ele ficar de fora? Olha, o Kleber ele fez uma pré-temporada espetacular, já terminou bem o ano, né? Até fazendo uma outra função. Foi aquele que eu citei na coletiva. O Kleber hoje ele é artilheiro nacional, né? Todos os regionais ele é o que mais fez gol no Brasil. Está fazendo gols importantes, está participando. O Kleber está me passando também uma liderança que eu não conhecia. Eu acho que isso ganha-se muito dentro da equipe e vejo também a vontade dele vencer. E isso é o que ele está transmitindo para todos nós. É isso que nós temos que continuar. Então, não vou dizer que a característica é igual, porque nós não temos.
mas nós temos que trabalhar de uma outra forma que o Curitiba continue criando e que nós também tenhamos as condições de fazer os gols. Então, é sentida, porém é o que vai entrar, a gente vai dar muita moral, muita confiança. Pergunta para os dois, o que vocês estão achando do Campeonato Paranaense até agora? A gente veio de 2 anos do interior, tendo uma certa hegemonia, né? Londrina e Operário conquistaram os últimos 2 campeonatos estaduais, e esse ano a gente olha a tabela e vê ali Paraná, Atlético e Coritiba. Essa carência de títulos aqui da capital nos últimos anos, o que vocês estão achando? Acham que vai ficar por aqui mesmo esse ano? Olha, eu estou vendo um equilíbrio, né? Algumas equipes cresceram, claro que se você vê a pontuação, o caso do Operário, né? O Operário é uma equipe forte, mas infelizmente as coisas não estão acontecendo. Mas você vê o Londrina, que eu vi uma equipe encorpada, nós vimos um crescimento de 2 equipes, do Cascavel e do Toledo, que chamou a atenção, e eles têm um tempo a mais de parte física, e isso faz uma diferença no início de trabalho. E também vejo, né, os 3 clubes da capital aqui envolvidos para esse título. Então, eu estou achando um campeonato muito equilibrado e que vai definir os detalhes. O Kleina colocou bem, o campeonato está equilibrado, né? Há um equilíbrio, e as equipes que muitas vezes você não achava que só vai entrar em campo para participar, para jogar, para dizer, tá? E tem jogado um bom futebol. Isso é muito bom para o futebol do Paraná, né? Que está tendo equipes assim do interior jogando, praticando, dificultando os times, né? Muitas vezes aqui da capital. E, evidentemente, Curitiba, Atlético, Paraná, fazendo assim uma campanha que está dando emoções.